falando aí, realmente a gente vai ter uma análise minuciosa, documental, se necessário for, de ouvir depoimentos dos fornecedores, de juntar documentos e, se necessário, instaurar sindicâncias, para aí sim, na hora que a gente tiver a segurança total, ou uma ordem judicial. A ordem judicial a gente cumpre. Então, é por isso que o caminho mais fácil, não sei se o único, Marcelo, mas acho que o caminho mais regular é para que tentar judicialmente esse tipo de cobrança, de procedimento, até porque nós não temos hoje um mecanismo que nos permita simplesmente pagar essas dívidas. Até porque não tendo dinheiro, né, são dívidas justamente que já foram contraídas além do prudente e além do que se tinha em caixa realmente, de forma que a gente não pode simplesmente assumir esses compromissos sob pena, os secretariados costumam usar uma expressão que a gente não pode descobrir um santo para cobrir o outro. Então a gente pode, num momento, por um momento, pagar uma dívida antiga e ficar sem dinheiro para realizar os projetos que a gente tanto quer e o povo de Machado merece, e que o Carlos, com certeza, fica muito frustrado de não estar podendo realizando todos eles desde o primeiro dia. Quem conhece ele sabe que o perfil dele é empreendedor, sabe que ele é um realizador, e a gente não pode, nesse momento, ficar apenas resolvendo o problema. A gente tem que tocar para frente. Ô, Platini. Com relação ao transporte escolar, desculpa. A gente já havia identificado o problema do transporte escolar ainda na transição, né? Há alguns anos já não tem licitação de transporte escolar em Machado. Esse processo vem se renovando automaticamente há cerca de 60 meses. E esses 60 meses vão se encerrar na data de 28 de março. Sua grande maioria, a maioria dos transportadores escolares, vai se encerrar no dia 28 de março. Então, assim, o governo já identificou esse problema, né? Nós vamos ter que proceder a uma nova licitação. A gente não vai mais renovar esse contrato automaticamente, até porque já são 5 anos sem licitação para o transporte, né? E o primeiro passo seria a definição das rotas. Isso aí ainda na transição também, de já tinha identificado, conversado com o funcionário responsável. Essas rotas já foram adiantadas durante o período da transição, e a tendência é que, então logo a gente abre o cronograma financeiro, desculpa, né? Ou seja, assim que liberar o caixa, a gente já deve começar a fazer as licitações aí, entre elas a do transporte escolar. Pode ocorrer, então, um atraso então, no início das aulas, porque, por exemplo, as empresas que prestaram serviço, né, e ainda não recebeu, elas vão dar continuidade à prestação desse trabalho mesmo sem receber, ou vai ter aí um dia marcado para estar recebendo? Como você já falou, né, nós não estamos aqui para resolver problemas do passado, mas infelizmente precisa para começar a andar essa atual administração. Não, primeiro assim, então, até 28 de março nós temos o transporte escolar garantido. Os contratos estão válidos e os nossos fornecedores, os nossos motoristas com seus carros, devem continuar prestando serviço. Até porque qualquer fornecedor da prefeitura só pode suspender o fornecimento de serviço após 90 dias de atraso dos pagamentos, o que eu acredito não é o caso do transporte escolar. O que o município não pode aceitar é uma chantagem, né, por eventualmente estar atrasado um mês, estar atrasado 40 dias. A gente não pode aceitar a suspensão do fornecimento de serviço por um eventual atraso. É claro que a gente não vai deixar ninguém na mão. Esses aí já são gastos, já estão programados, já estão inscritos. Então o que a gente quer é justamente regularizar. Mas a gente não pode também simplesmente, se a gente tem um contrato plenamente válido, onde o serviço de transporte escolar está garantido à população, se não houver um atraso maior que 90 dias, qualquer interrupção do fornecimento do serviço é irregular, é ilegal, e a prefeitura estará pronta, inclusive, para pedir rescisão de contrato, multas contratuais, que a gente não pode brincar com coisa tão séria. Então eu te agradeço, está respondida a minha pergunta. Muito obrigado. Platini, boa noite. Boa noite, amigo. Estou contente de ouvir a vossa explanação, está muito bem. Eu enviei um ofício para o governo pedindo a real situação financeira, contábil
porque a gente via falar isso que nós estamos ouvindo hoje, mas não tínhamos assim certeza de nada, porque um fala de um jeito, outro fala de outro fala de outro, e a gente não pode cometer erros. A gente tem que falar com documentos, tem que falar baseado, para não cometer erros. Bom, pagamento de funcionário até o 5º dia está dentro da lei. Do 5º dia para frente está fora. É uma lei federal. E aí, nesses casos, o que acontece? Bom, é importante falar que assim, que até o 5º dia útil é permitido, mas a disponibilidade de caixa para pagar até o dia 5º já tinha que estar lá. E 973 mil não são suficientes para pagar a folha de pagamento e os encargos financeiros do município. Então, de fato, não pode ser atribuída à gestão do Carlos esse atraso no pagamento dos funcionários, porque o município pode se dar, existe esse direito garantido por legislação federal de pagar até o dia 5º dia útil, mas a disponibilidade de caixa para pagamento dos funcionários já deveria estar garantida, né? Ou utilizou-se foi de uma maquiagem contábil para que sobrasse para nova gestão o pagamento dos funcionários. Na primeira reunião do secretariado, foi unanimidade entre todos e ordem do Carlos que os funcionários, o pagamento de dezembro e seus encargos sociais fossem priorizados antes de qualquer outro tipo de iniciativa financeira, antes de qualquer pagamento, né? Perfeito. Bom, porém, a gente está feliz que os funcionários receberam. É um mal ou menos. Recebeu. E o cronograma para o próximo mês? Bom, o que foi, primeiro de tudo, é importante que a gente escalone aqui uma série de medidas que foram tomadas pela nova gestão para equacionar o mais rapidamente possível, né, que a gente conserte essa situação o mais rapidamente possível. Primeiro, foi a nomeação de apenas 10% dos cargos comissionados, né? Eu acho que o Carlos deve ser aplaudido por isso. O impacto que isso gera de cara, assim, eu vou falar em termos arredondados, mas eu posso encaminhar depois os dados corretos, centavo a centavo, com o documento da Secretaria de Fazenda. Chega a cerca de 600 mil reais a economia que a gente está fazendo só com folha de pagamento. Então, nesse momento, eu acho que a grande vitória, então, uma primeira atitude foi interromper, não prover todos os cargos comissionados. Segundo, foi a instalação do Comitê de Transparência que põe uma disciplina mais rigorosa com relação à realização de pagamentos pelo Poder Público Municipal. E para garantir os novos pagamentos, a secretária Nancy estabeleceu cotas de gasto máximo divididos por cada secretaria. E essas cotas não são cumulativas. Aquela secretaria que não fizer o processo de licitação, não empenhar, não realizar o gasto, essa cota não passa para o próximo mês. Ela passa para o fim do ano e uma reserva técnica de 10% de todos os recursos financeiros disponíveis no município vão ficar resguardados, contingenciados. Então, o cronograma de execução financeira do município, ou seja, a forma como se vai gastar dinheiro, vai estar atrelada não ao orçamento votado na Câmara, mas ao real dinheiro que nós temos em caixa. Que eu acho que foi aí que a gestão do Roberto, principalmente no seu último ano, ficou comprometida. Porque o Executivo se fiou mais no que estava aprovado na lei e não tanto no que tinha de verdade em caixa. Estou muito contente com a tua explanação. Porque todas as empresas, o coração de qualquer empresa é receita e despesa. Nenhum empresário pode gastar mais do que ganha. Nenhum cidadão pode gastar mais do que ganha, que ele vai se enrolar, ele vai ficar devendo, ele vai levar nome de caloteiro e por aí vai. E nesses casos, a empresa pública, eles tratam diferente. Mas eu estou contente. Eu acho que o caminho é por aí, o caminho é esse, e assim a gente vai conseguir levar o machado avante. Muito obrigado, Tati. Boa noite, secretário de Governo Pretini Paiva. Boa noite, Boa noite. Eu estava aqui, eu até anotei uma coisa. Primeira coisa, eu ia pedir, antes de eu começar a falar, eu ia pedir um relatório. Ele mandou aqui. Agora, qual é a atual situação financeira do município e qual a perspectiva do governo de normalização dos serviços municipais? Inclusive, o que eu vou falando mais da parte de saúde.
que eu estive, Ricardo.